Segundo publicação da Agência do Senado, o Brasil atingiu em 2026 o maior índice de endividamento das famílias desde o início da série histórica da pesquisa. Em abril, 80,9% das famílias brasileiras declararam possuir algum tipo de dívida, segundo o levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismos. Ainda segundo o levantamento dos estudos, esse índice é impulsionado pela alta taxa de juros, pelo crescimento do uso do crédito rotativo, pela pressão do custo de vida e pelos avanços das apostas online sobre o orçamento doméstico. E você aí? Como estão as finanças da sua casa, da sua família, né? Tem alguém passando por um momento difícil? Mande para ele ligar na TV Atalaia agora, hein? Agora, que a gente vai falar sobre esse assunto. Temos aqui nossas entrevistadas, Ariane Cedraz, economista, especialista em gestão, educadora financeira, com 10 anos de experiência. Além disso, é coautora de livros infantis voltados à educação financeira. Bacana isso, né? Para criança? É bom que já educa de cedo, né? Ensinar Chico. Botar Chico no jogo. E também conosco, Jaqueline Viondelli, psicóloga, mestre e doutora em psicologia clínica, com mais de 20 anos de experiência em saúde pública. Elas já estão conosco aqui na nossa sala, olha elas aí. Sejam muito bem-vindas, viu, meninas? Obrigada pelo convite. Obrigada, gente. Vamos começar primeiro. A gente quer entender o cenário, de fato. Os principais fatores do endividamento. É cultura ou tem mais coisa envolvida nisso aí? É cultural, na verdade. É cultural ou tem mais coisa envolvida? É cultural. Temos a cultura de parcelar. O endividamento vem do parcelamento em si. Não necessariamente a pessoa endividada, ela está devendo sem condições de pagar. Ela está inadimplente. É uma diferença. Mas culturalmente o brasileiro tem aquele jeitinho de parcelar infinito e isso gera, sim, um aumento nesse endividamento. A gente disse, se parcela para 10 é porque eu posso pagar. Você pergunta quanto foi? 60. 60, foram 10 parcelas de 60. Então foi 60, brincadeira, gente. Quando apontam que os principais motivos são taxas de juros, isso significa que que é o cenário do mercado? Que esse é o cenário do mercado? Esse é um cenário do mercado, sim. A gente tem, além da cultura do endividamento, as altas taxas de juros fazem com que seja mais interessante, muitas vezes, deixar o dinheiro investido a pagar à vista, porque você não vai ter um desconto, então você acaba parcelando e gerando esse endividamento. Dentre outras opções de manejar o seu orçamento financeiro. O cartão de crédito ele é utilizado muito dentro do orçamento familiar para prorrogar aquele pagamento até das contas do mês. Então, tem, além da questão da cultura, tem a questão do comportamento também. Tem uma amiga minha que chama o cartão de crédito de teimosinho. Ela fazia, amiga, esse mês eu fui fundo no teimosinho, fui lá. Foi lá e depois quando foi ver a fatura, não deu bom não. Deu bom não? Não deu bom não tinha não. No estudo também aponta que um dos motivos é o uso do crédito rotativo. De forma simples, o que significa crédito rotativo? O crédito rotativo é o crédito que o cartão lhe dá. Né? Você, ao invés de pagar toda a fatura, você paga apenas uma parte. E aí, essa parte que você paga, que corresponde a pelo menos 10% do valor da fatura, gera uma taxa de juros elevada. Então, ou seja, você tem ali o rotativo do cartão dentro do seu orçamento. E aí, é isso que traz o endividamento de você não conseguir pagar muitas vezes as contas e as altas taxas de juros impactando no seu orçamento familiar. Eu acho que para esses cartões de crédito aí, cliente bom é aquele que não paga. Porque vai virando uma rotatividade de juros altos ali e você vai entrando naquela bola de neve e você não consegue pagar. E aí no próximo mês você já não está pagando coisa que você nem comprou, porque as taxas de juros elas são muito altas. Então, na minha cabeça é sempre isso, né? Eu sou do tipo, você de casa aí, eu sou do tipo que anoto tudo. Eu anoto tudo e tem meses que eu ainda sambo. Imagine, viu? Imagine, eu sou daquele que tem uma planilha no Excel, vejo quanto é que eu posso gastar, coloco as minhas vendas do mês, ali tudo certinho. Só que tem meses ainda que o bicho pega, porque papai abusa às vezes, né? Às vezes, né? Às vezes, né? O mal... Aí o cultural, o mal do brasileiro. Às vezes acontece, né, amigo? Agora, falou que o endividamento não está necessariamente na escassez. Mas então, está na má administração? Sim. A gente administra mal o dinheiro. Dinheiro é comportamento. Né? É como a gente se
como a gente aprendeu a lidar com ele e como a gente lida com ele no nosso dia a dia. Então, quando a gente se comporta mal, o dinheiro vai embora mais fácil. Então, é uma questão comportamental, além de uma questão também, às vezes, de não saber administrar também o dinheiro. Existe essa possibilidade. Qual a principal dica que você dá para isso? Anotar. Então, tô no caminho certo. Amigo, você está no caminho certo, organizado, hein? Organizado, como diria Ivete Sangalo, homem todo organizado. Todo organizado. A partir do momento que você conhece as suas entradas e saídas no mês, fica fácil você planejar. Ter o acompanhamento diário, corrigir rotas enquanto a coisa está acontecendo, é muito importante para você manter uma saúde financeira boa para você. E outro, hoje em dia já tem até muitos aplicativos que eles ajudam a gente a estar fazendo um controle disso, né? Então, hoje os cartões de crédito, eles também trazem, assim, o que você gastou de alimentação, o que você gastou de combustível, o que foi lazer, mas tem aplicativos que você já consegue alimentar eles ali, já que não tem uma habilidade com planilha Excel, mas tem muitos aplicativos que ajudam a você ter esse controle, setorizar, né? Setorizar. A você ter noção do que foi que você gastou com o quê. E você entende que naquele mês que você precisa apertar, você não vai deixar de pagar sua água, sua luz, seu telefone, sua alimentação, você tira geralmente do lazer, né? Diminui aí o lazer ou muda a forma de ter aquele lazer, já que você está saindo mais, vai no cinema em casa, né? Vai mudando. Outras rotas, alternativas, né, Caio? Alternativas, Jaqueline, a escassez ou a não saber conseguir arcar ali com as dívidas, isso afeta na saúde mental? Nós temos que lembrar que, retomando o que ela disse, que tem uma questão cultural, estrutural. Nós não somos ensinados a mexer com finanças. Nós não somos ensinados a lidar com matemática financeira, onde ia facilitar muito, por exemplo, né, o crédito rotativo. Nós somos comportamentos. O gasto está diretamente relacionado à saúde mental, porque a gente não separa o racional da saúde mental. E no início ele falou algo mais. O algo mais que ninguém percebe é que o gasto, o endividamento, ele saiu muito do polo das necessidades para o polo dos preenchimentos emocionais. Então, quando você for, né, se você tiver uma boa educação financeira, não está só no lazer mais. Inclusive, ela é uma parte até consideravelmente pequena. Está no tênis que você precisa, porque você precisa ser inserido em grupo, emocionalmente isso nos afeta. No celular que você precisa ser reconhecido, porque a marca fala de grupo, fala de desejos, fala de pertencimento. Então, hoje não se vende mais o aparelho, se vende desejos, pertencimento, expectativa. E, se você for acompanhar o gráfico, o exponencial dos últimos tempos estão na Bets. E, no caso específico, elas vendem senso de esperança. Então, eu não estou reconhecendo ali um endividamento que eu vou me colocar em prejuízo. Eu estou reconhecendo ali, eu vou resolver os meus problemas, eu vou sair dessa situação, eu vou pagar minhas dívidas. Então, elas conseguem manipular um comportamento que é mediado pelo cérebro para a expectativa do quase ganho. Não é a expectativa do ganho, é a expectativa de vender um risco travestido em esperança. Isso é muito cruel, porque você não tem controle sobre isso, porque nosso cérebro não é programado para bater a máquina. Isso não tem como, a gente não bate a máquina. Então, toda vez que você vai com um cartão de crédito para uma Bet, entenda que é programado para você ganhar, ter uma expectativa e se endividar mais. Porque tem todo um conjunto, gente. Está todo mundo lucrando, os cartões de crédito estão lucrando, as bets estão lucrando, os bancos estão lucrando. É um sistema inteiro financeiro calcado na sua vulnerabilidade comportamental, que é mediada pelas emoções. É um cenário muito preocupante, né? Muito. Porque a gente vê cada vez mais as pessoas se afundando. Eu acho que a palavra é se afundando nessas situações. E quão preocupante esse cenário? Você vê uma resposta positiva para isso? Sem uma educação a longo prazo e, de verdade, sem uma legislação que, de alguma forma, coíba o comportamento, porque a gente tem que entender, como ela disse, nós somos comportamentos. E uma das coisas que a gente trabalha em consultório é dificultar o comportamento para acesso à questão do gasto. Dificultar o comportamento. Hoje isso saiu da temática. Eu não tenho como dificultar um comportamento se ele está tão vasto, tão amplo e tão de fácil acessibilidade. Isso ficou praticamente impossível. É no clique, é na televisão. Então, assim, o cenário
no primeiro momento, pode ser um pouco negativo, mas se a sociedade, economista, psicólogo, jornalistas, começarem a levar informações e, junto isso, as casas legislativas começarem a pensar um pouco mais nas pessoas e menos em quem financia as campanhas, pode ser que a gente tenha um longo prazo muito positivo, mas da última vez que a gente viu, as bets ganharam, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Preocupante, né? Muito. E, para além disso, também tem muita a vida de rede social, né? De que vende tudo muito Aparência. perfeito, né? De Aparência. aparência, como você falou, né? É o celular que você quer estar inserido, é o tênis que você quer estar inserido. É a marca, né? A marca. A marca, ela fala mais alto. Fala, O desejo. O desejo, eles vendem muito a experiência, o desejo e a esperança, né? Uhum. A expectativa, tanto que mudou o eixo, né? Ninguém quer mais material, quer experiência. Uhum. Você vende, às vezes, um prato pequenininho de uma comida que não vai te satisfazer, mas eu estou vendendo a experiência. Então, é caro, porque a experiência é cara. Então, isso é uma forma de vender travestida em risco, gente. E o risco é emocional. Por isso que a gente bate na tecla que tem que educar as crianças. Sim. Porque o futuro são elas, né? Elas que estão com a cabeça fresquinha aí para poder a gente colocar na cabecinha delas o que é certo e que elas propaguem. Como a gente faz aqui, a pessoa faz leva essas informações para dentro da escola. É o Corpo de Bombeiros, esteve aqui fazendo né? isso, Então, né? assim, a educação são financeira. São as educadoras agentes delas, né? educadoras importantíssimas, Verdade. assim. Enfim. Nós temos que levar para a escola, além da educação financeira, a regulação emocional, porque é isso que a gente está perdendo. E o descontrole financeiro, ele vem da desregulação emocional. Se eu não sei gerir minhas emoções, eu vou ter compulsões para poder satisfazer aquilo. Então, são compulsões alimentares, compulsões de compra, compulsões de excesso de exercício físico, qualquer coisa, excesso de compra, excesso de pertencimento. Então, a regulação emocional, como ser humano, ela está na base. Sem isso... Cuidar das emoções, cuidar da cabeça, né? Algumas pessoas nos mandaram alguns depoimentos. Vamos conferir o de Luana Dias, de Indiaroba. Ela fala: meu pai era um homem jovem, trabalhador e muito dedicado, mas acabou nos deixando no ato de desespero, sem emprego e altas dívidas, não conseguiu lidar com a situação. Penso que somos a família porque não pediu ajuda. Seria nossa culpa? Ficou um pouco confuso, mas enfim, eu acho que ela quis dizer que a família não deu suporte emocional, né? Emocional, ou será que foi, enfim... Ele não pediu ajuda. Porque ele não pediu ajuda. Agora eu entendi. Porque ele não pediu ajuda. Seria a nossa culpa? Não. A culpa é inerente do ser humano. Nós vamos sentir culpa em todas as situações. E muitas vezes nós precisamos da culpa para a autopunição. Porque muitas vezes a gente não consegue perceber. Então, o que eu posso falar para você é, com todo amor e carinho, é que você não tem nenhuma culpa. Seu pai não teve nenhuma culpa. Nós não estamos falando em culpa, nós estamos falando em um processo de adoecimento que vem de muito antes, que muitas vezes não é perceptível, porque o sexo masculino é ensinado a não pedir ajuda, e foi seu pai. É muito mais o sexo feminino que pede, que é culturalmente aprovado. Então, o homem ainda tem esse estigma de que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Então, a culpa não leva para o seu coração, porque não é. Tá? O seu pai ele foi pego num processo de adoecimento que, infelizmente, venderam para ele um risco travestido de esperança. É isso. A Ana Lúcia Santos, de Carmópolis, ela mandou para a gente o seguinte. Vai pular o da Ana Lúcia, minha diretora? Tá, o de Felipe. Felipe Santos, de Aracaju. Fiquei desempregado e recebi a rescisão. Ela está acabando e eu estou com receio de não conseguir trabalho. Como administrar o meu dinheiro até lá? Então, provavelmente você não tem uma reserva. A importância de se ter uma reserva nesse caso. Mas, né, você tem aí o seguro-desemprego, você tem a rescisão, para se adaptar nesse período. O que eu recomendo é diminuir bastante o seu custo de vida, né, ficar ali no essencial, procurar emprego, mas também procurar formas de renda, outras rendas. O que é que você pode oferecer de serviço ou de produtos dentro do mercado, sem que isso traga para você uma despesa extra, certo? Não é porque eu estou dizendo assim, vai fazer uma renda extra e compra um monte de coisa.
investe e não consegue vender, não é esse o ponto. É buscar principalmente formas que você tenha, habilidades que você tenha para gerar uma renda extra e ir se mantendo nesse período. E buscar capacitação, especializações que você consiga ser mais rápido recolocado no mercado de trabalho. Perfeito. Perfeito. Agora sim, Agora dona sim, Lúcia. Ana Lúcia, né? Ana Lúcia Santos de Carmópolis, ela fala: percebi comportamentos diferentes no meu filho mais novo. Um dia bateram na minha porta e disseram que meu filho devia 30 mil e só iriam embora se eu pagasse, mas não tinha o dinheiro. Ele admitiu o vício em jogos e nós negociamos a dívida. Ainda sinto medo, mas confio em Deus. Nossa, que situação, hein? Que situação. O psicológico dessa família deve estar bem abalado, né? Bem abalada, é uma das problemáticas que mais nos chegam, é algum tipo de vício. Nós somos seres frágeis, vulneráveis, nós queremos uma série de validações sociais que muitas vezes precisam ser postas pelo gasto, pela aparência, e como nós não temos educação financeira, as pessoas mais vulneráveis são as presas mais fáceis. Não estou falando que quem tem mais renda não tem, mas que geralmente tem mais educação, então tem uma gerência financeira de base. Confiar em Deus é parte do processo, isso é muito bom, isso é um preditor de sucesso. Mas a questão de dívida ela vai precisar ser levada para um psiquiatra, Importante. para uma equipe psicológica, porque a gente está falando de alterações das estruturas, de como os neurotransmissores processam. Não é só o emocional, vira biológico. Então, o que eu falo para você é procurar uma ajuda médica, psiquiátrica. Fica aí o alerta, fica aí a dica. Ariane, tem como ter as dívidas, pagar as dívidas sem fazer mais dívidas? Tem como você pagar a dívida sem fazer mais dívida, mas às vezes, como a Jaqueline colocou, é necessário buscar ajuda médica. Isso vai trazer algum custo, né? Porque muitas vezes uma pessoa numa situação dessa precisa de medicamento, o acompanhamento às vezes ele requer uma atenção maior e vai gerar algumas despesas. Mas para você sair das dívidas, não necessariamente precisa buscar outras dívidas. Você vai buscar formas de organizar o dinheiro que você já tem e, a depender da situação, buscar outras fontes de renda. Né? Aqui no Brasil, a gente não tem uma estrutura de trabalho de que a gente consiga ter duas rendas fixas, né? Porque a gente tem ali uma carga horária já muito elevada, de 44 horas semanais, mas a gente tem como, dentro do nosso horário de lazer, buscar algo que seja gratificante. Eu sempre pontuo isso para os meus clientes. Se você vai fazer uma renda extra, procure algo que você gosta de fazer, algo que lhe dá prazer, porque você vai fazer isso no seu tempo livre. Já é estressante a sua carga de trabalho, então você vai buscar algo que lhe agrade para você não ficar aquela pessoa que odeia o mundo e a vida é só trabalho. Porque isso traz... Vai ficar amargurado e vai agravar mais ainda a situação. Exatamente. Você tem as consequências da própria saúde mental relacionadas a isso. Então, tem como você começar a organizar. O que as pessoas não querem, que muitas vezes precisa fazer, é reduzir o padrão de vida. Difícil, né? E esse é um passo muito difícil. As pessoas não querem sair daquele núcleo que elas pertencem para um outro, né? Então, você já tem toda uma rede de relacionamento, você já tem tudo estruturado e isso traz implicações que você não quer abrir mão. Então, mexe muito com a autoimagem. Exatamente. Falando nisso, assim, rapidinho para a gente poder finalizar, eu queria saber de vocês duas, uma informação, uma sugestão, uma opinião bem importante, que é o que a gente pode fazer para que a gente consiga inserir isso na cabeça das crianças. Uma educação financeira, ou tratá-las com a psicologia mais correta, para que a gente sabe que eles vão ser o nosso futuro e que eles cuidem do nosso país, né, de uma forma melhor. E agente de transformação, né? Isso. Então, a educação financeira hoje ela já está inserida nas escolas. A gente tem algumas questões ainda a serem resolvidas. Por exemplo, desde 2018 existe a lei nacional, mas só foi implementada de forma transversal nas escolas particulares a partir de 2020, ainda de forma engatinhando. Aqui em Sergipe, o governo só sancionou a lei de educação financeira nas escolas em janeiro deste ano,
E a prefeitura o município está em processo de criação dessa lei. E aí todo o debate, eu estou inclusive inserida nesse debate da prefeitura, para a gente ter como trazer isso, porque até então o que tem se trazido é importado. Então não abraça a cultura da nossa região. As crianças às vezes não entendem, até os exemplos colocados nos livros fica difícil. Então o que a gente precisa é trazer o nosso jeito para a educação financeira para as crianças dentro da escola, trazer elementos muito mais regionais, muito mais realistas para essas crianças e tratar o assunto sem tabu dentro de casa. Parar de dizer dinheiro não é coisa de criança, dinheiro é coisa de gente. Né? A gente tem relação com ele desde o momento que a gente nasce. Então, inserir a criança nesse diálogo, obviamente não trazendo os problemas para a criança, porque isso traz um peso muito grande, mas trazer esse diálogo como família, não só para as crianças, mas casais, as pessoas precisam falar mais sobre dinheiro. Perfeito. Sobre isso. Minhas queridas, muito obrigado. Informações importantíssimas. Até pedir para a nossa diretora para a gente trazer mais esse tipo de conteúdo aqui. Eu queria complementar, Por favor. além da educação financeira, não existe nenhum ser humano que não possa existir sem a educação emocional. Sem a educação emocional, a gente não nomeia. Sem nomear, a gente come as emoções, a gente gasta as emoções, a gente calça as emoções. Então, a educação emocional, ela é muito precária, porque tudo virou angústia, tudo virou ansiedade, mas nada virou frustração, medo, desejo, exclusão. A gente não sabe nomear. Perfeito. Tô vendo minha psicóloga falando aqui várias coisas. Alô, Caiane, ó. Tô vendo você aqui, viu? Obrigado, meninas. Espero que vocês voltem em breve, viu?